seja bem-vindo a mais um vídeo da iniciativa contra o aborto. Quero acolher você, muito obrigado por participar conosco dessa iniciativa, muito obrigado por compartilhar os vídeos. Envie esse e os demais vídeos da nossa iniciativa para os seus contatos, para os seus familiares, o seu movimento pastoral, você que é a favor da vida, você que está em dúvidas, acompanhe também, para que nós possamos ir crescendo, aprendendo, nos formando juntos no meio da caminhada, tá bom? Desde já inscreva-se no canal, acompanhe o nosso site www.missãosementes.com.br/contra o aborto. O canal é Missão Sementes do Amanhã, tem a playlist lá contra o aborto e também Facebook e Instagram @iniciativa contra o aborto. Hoje nós vamos conversar aqui a respeito de um tema. Por que precisamos falar sempre sobre o aborto? Por que nós temos que ficar martelando sempre nessa tecla? Por que nós não podemos deixar para em cima da hora, como já dizemos nos vídeos anteriores, não podemos deixar para quando vier um próximo processo, uma próxima iniciativa. Nós temos que falar sobre aborto o tempo todo, porque aqueles que militam a favor do aborto, que são a favor da morte, eles infelizmente têm mais recursos financeiros, tem pessoas que são muito mais engajadas do que nós somos, são pessoas que dão a sua vida de verdade pela causa que eles acreditam. Enquanto que nós, que defendemos a vida, muitas vezes nos fechamos no nosso mundinho, no nosso egoísmo, e enquanto não incomodam a nós e a nossa realidade, a gente tende a ficar de braços cruzados. Por isso nós precisamos falar sempre contra o aborto. O Padre Silvio Roberto, nós já citamos aqui um vídeo dele na época da votação da ADI, ele que é diretor da Casa Pro Vida Mãe Imaculada, ele divulgou um texto nas redes sociais e eu quero utilizar ele hoje como base para a nossa conversa aqui. Ele fala o seguinte: durante o segundo mandato de Obama nos Estados Unidos, Barack Obama, ele conseguiu aprovar, ainda que parcialmente, um plano de saúde para os cidadãos daquele país, conhecido como Obamacare. Não cabe a nós aqui entrar nos méritos do plano, nos méritos das intenções. Nós vamos entrar aqui apenas no aspecto do aborto, no aspecto que diz respeito à nossa conversa aqui. Então, de uma forma muito antidemocrática, ou seja, como uma imposição, Obama exigiu que todas as entidades assistenciais, entidades jurídicas de saúde, passassem a pagar por meios anticoncepcionais e também por aborto, inclusive as entidades católicas, o que é inclusive uma violação da liberdade de consciência e uma violação também da liberdade de culto. A partir daí, uma associação conhecida como as Pequenas Irmãs dos Pobres, é uma comunidade católica de freiras que serve a idosos e pobres em geral, passou a lutar juridicamente para que essa imposição fosse retirada contra o governo federal daquele país e contra também diversos outros estados que estavam exigindo a mesma imposição, para poder manter dessa forma seus atendimentos sem violar sua consciência, pois para o governo eles teriam que fornecer medicamentos abortivos a seus funcionários e atendidos, ou seja, para a população em geral. Essa luta já dura 8 anos e em breve a Suprema Corte daquele país também irá julgar novamente esse caso. Nós sabemos muito bem, o governo Obama terminou, o governo Trump assumiu e não exige mais isso das irmãs. Está em suspenso essa exigência do governo anterior, sendo que, ao contrário, já manifestou publicamente que apoio a essas entidades, retirando todas essas exigências que forçavam que elas promovessem ou auxiliassem no aborto.
Mas a luta contra os governadores em diversos estados continua para esta entidade, que nós tomamos aqui como exemplo, mas também para muitas outras entidades pró-vida. Esse é um exemplo de um governo pró-aborto. Um governo que impôs, usou de uma ferramenta, usou de uma manobra jurídica para impor a sua ideologia, o seu conceito de vida, a sua cultura de morte sobre todas as instituições sem restrição. E os governantes são, na sua maior parte, por isso mesmo, quando você vê a biografia deles, aquilo que eles defendem, pró-aborto e contra a família. E nós podemos dizer, o padre aqui fala, mas isso aconteceu apenas nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, alguns podem dizer. O exemplo é de lá, é verdade, mas as ações para legalizar o aborto aqui nos dão sinais de que a perseguição semelhante virá à frente, se não vigiarmos e nos opormos a elas, exigindo respeito ao direito fundamental à vida desde a concepção. O que está concluindo aqui nesse texto do padre Silvio Roberto é exatamente isso. Se nós não vigiarmos e não nos opormos a ela, a essa ideologia de morte, mais cedo ou mais tarde virá esta imposição de alguma forma, seja através de uma decisão do Supremo, seja através de uma lei elaborada com alguma artimanha jurídica, algum artifício jurídico para aprovar e permitir o aborto. Nós não podemos, então, nunca cochilar, não podemos nunca deixar esse assunto, essa poeira baixar. Não, pelo contrário, nós temos que continuar agitando essa poeira, continuar levantando esse assunto, divulgando os vídeos, os artigos, as imagens que nós vemos e também fazendo aquilo que nós podemos fazer de melhor, que é rezando, que é cuidando da nossa família, incentivando que nossa família tenha acesso a essas formações, essas formações, para que não sejamos mais pegos de surpresa. Por isso, nós precisamos falar sim, sempre do aborto. Não é porque nós estamos hoje no vídeo número 26 que nós podemos parar, cruzar os braços, diminuir a intensidade, não. Nós precisamos, pelo contrário, quisera Deus que nós tivéssemos condições de colocar mais artigos, mais vídeos, mais publicações, um jornal impresso, um informativo, nosso fascículo semanal impresso na mão das pessoas para levar para as casas. Esses todos são objetivos que nós temos e que precisamos de mãos, braços, de pessoas dispostas, disponíveis a se empenhar nessa luta. Se você é uma dessas pessoas, ajude-nos. Ajude-nos compartilhando o vídeo, rezando, entrando nas redes sociais, compartilhando as publicações, fazendo barulho, para que nunca sejamos pegos de surpresa e que não tenhamos que recorrer à justiça, essa justiça brasileira, inclusive, que muitas vezes nos decepciona, para ter a esperança de poder manter a nossa liberdade de consciência, a nossa liberdade de expressão garantida. Nós somos pró-vida e ninguém pode calar a nossa voz. Nós somos a favor da vida e contra o aborto e ninguém tem o direito de impor nenhuma obrigação às nossas ações ou às nossas consciências diante desse fato. Tá bom? Hoje nós vamos ficando por aqui. Vou disponibilizar esse texto junto com o vídeo no site. Acesse, compartilhe e também inscreva-se no canal. É muito importante para que nós possamos ter mais abrangência e chegar a mais pessoas que até hoje não ouviram sequer falar nesse assunto. Existem pessoas assim? Infelizmente existem. E o nosso papel é ajudar, levar um pouquinho dessa luz, desse entendimento a todos que estão ao nosso redor. Um grande abraço para você e até breve.